RFI Convida. Maurício Assunção. No RFI Convida de hoje, conversamos com o professor Sérgio Riso, jornalista paulista, crítico de cinema, que está aqui em Paris para participar do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Boa tarde, Sérgio Riso. Boa tarde, Maurício. Um prazer estar aqui. Ótimo. Sérgio, eu queria começar falando do festival, porque no festival existe uma celebração do tropicalismo, né? 50 anos do tropicalismo. Eu queria que você me contasse pra gente qual é a relação do tropicalismo com o cinema brasileiro. São pelo menos duas relações importantes. Uma delas diz respeito ao tropicalismo como objeto de filmes, principalmente de documentários. Então, a programação do Festival de Cinema Brasileiro em Paris exibiu Tropicália, que é um desses documentários que tentam fazer um mapeamento do que foi o movimento, do que ele nos legou. Essa é uma maneira. A outra é a de entender que o tropicalismo coincidiu com um momento ainda muito fértil do cinema brasileiro, com a fase final do cinema novo, com a emergência do cinema marginal, e um filme como Macunaíma, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, em 68, 69, sozinho já um grande exemplo de como as ideias tropicalistas em comunhão com uma pauta que era do cinema novo e naquele momento se transformava na pauta do cinema marginal, como é que elas acabaram produzindo um caldo muito representativo da cultura e da política brasileira no final dos anos 60. Perfeito. Você, com a sua experiência de trabalho na imprensa, de crítica do cinema brasileiro, você tem observado que ano passado, por exemplo, foram lançados cerca de 130 filmes nacionais no Brasil, agora a grande maioria deles com baixíssima audiência, né? Com a grande maioria deles com menos de 1.000 espectadores. Me fala um pouco disso, onde que está o problema do cinema brasileiro? Para ter acesso a esses dados, o ouvinte pode consultar o site da Ancine, da Agência Nacional de Cinema. Ele vai encontrar lá, entre outros dados, uma planilha com o público de todos os filmes lançados no Brasil. Dezenas, de fato, não fizeram nem mesmo 1.000 espectadores. E alguns filmes brasileiros lançados no ano passado não fizeram nem mesmo 100 espectadores. Isso aponta para um conjunto de problemas. Um deles é que os investimentos feitos pelo Brasil, por meio, sobretudo, de incentivos fiscais, a produção de filmes, a realização de filmes, eles não encontram contrapartida nos investimentos que deveriam ser feitos em maior escala na distribuição de filmes e na exibição de filmes. Na criação, por exemplo, de salas de exibição mais populares, mais próximas das camadas populares da população brasileira, que sempre estiveram em sintonia com a produção nacional, historicamente falando, né? O resultado dessa ausência de investimentos mais significativos em distribuição e exibição é que muitos espectadores não sabem que alguns filmes brasileiros existem, e alguns é gentileza minha, não sabem que muitos filmes brasileiros existem, não sabem que esses filmes entraram em cartaz, muitas vezes sabem que entraram em cartaz, mas não tem como assistir a esses filmes porque eles estão sendo exibidos em outras cidades, não nas cidades em que esse espectador mora, ou em bairros nobres das grandes cidades, quando esse espectador talvez more nas regiões mais afastadas do centro, né? Isso tudo acaba produzindo uma espécie de cinema brasileiro fantasma. Ele existe, mas é muito pouco visto, né? E o paradoxo disso é que, se por um lado não há espectadores, por outro, há uma grande parte da produção nacional que é financiada pelo Estado, mesmo que seja indiretamente, através da renúncia fiscal. Isto é, as empresas deixam de pagar impostos para financiar esse cinema que é pouco visto. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente desses fomentos que existem no Brasil para a produção de cinema. A gente pode dizer que talvez a indústria criou maus hábitos de se acostumar a esse tipo de apoio. A expressão é boa, Maurício. Eu tenho a minha experiência como professor me indicando que algumas gerações de jovens profissionais do audiovisual começaram a trabalhar, hoje tem já uma carreira, sem que eles tenham conhecido a maneira clássica de a indústria cinematográfica operar dentro de um sistema capitalista, né? Cinema é sempre um investimento de risco, você nunca tem certeza se um filme
vai dar certo ou não. Portanto, o investimento é equivalente ao que você faz quando abre um restaurante. Você não tem certeza também se os clientes vão aparecer, talvez você tenha prejuízo e seja obrigado a fechar o seu negócio. O cinema, em boa parte do mundo, com certeza em todo o mundo ocidental, funciona com base nesses parâmetros. Há, sim, uma intervenção do Estado na criação e manutenção de políticas. O que temos no Brasil, com base num quadro que foi desenhado no governo Itamar Franco, é uma política provisória de fomento ao audiovisual que se transformou numa política permanente. Eu dizia, né, que a minha experiência como professor mostra que alguns jovens nem mesmo entendem que houve um tempo em que no Brasil, sim, era o capital privado que financiava o cinema, inclusive o cinema mais autoral, né? Alguns alunos me perguntam às vezes espantados, mas como é que o Glauber filmava? Ele encontrava investidores, produtores dispostos a bancar os seus filmes. E, claro, também recursos vindos do Estado, né? Mas eram filmes feitos por produtores. Historicamente no Brasil, até os anos 90, era assim que a indústria funcionava. Perfeito. Para encerrar, nossa última questão seria a respeito dos documentários no Brasil, né? Parece que o Brasil está produzindo documentários de melhor qualidade do que filmes de ficção. Por que isso? O Brasil parece que tem uma tradição de documentários. Há um boom do documentário que teve início no final dos anos 90, no Brasil e em diversos outros países. Isso tem a ver com vários fatores, entre eles o barateamento da produção, né? Hoje, com um celular dotado de uma boa câmera, você pode fazer um curta-metragem documental e ele pode viajar ao mundo participando de festivais, sendo pendurado em algum website. Isso multiplicou o número de potenciais realizadores de documentários. O Brasil se tornou, mais do que nunca nesse século XXI, um grande manancial de temas, né? Um manancial de assuntos que o documentário talvez consiga explorar melhor do que a ficção. Documentaristas são também, por definição, realizadores mais engajados do que os de ficção. Isso tudo junto talvez comece a explicar o boom do documentário brasileiro, que de fato acho que tem uma qualidade muito superior à da ficção, na média. Perfeito. Conversamos então com o professor Sérgio Riso, jornalista e crítico de cinema do jornal O Globo e apresentador do canal Arte 1 no Brasil.